Tudo bem com você? Preparado para mais uma aula? Hoje eu escolhi o seguinte tema para a gente continuar falando sobre qualidade de vida. E dentro de qualidade de vida, nós vamos conversar sobre um outro assunto, que é a expectativa de vida. Nesse assunto, nós vamos ver como que está a nossa realidade aqui do Brasil. A esperança de vida dos brasileiros aumentou. Isso segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vários foram os fatores que propiciaram essa ascensão. Dentro de muitos, o crescimento econômico do país, acesso à água tratada e esgoto, aumento do consumo, entre outros. De acordo com o IBGE, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 72,7 anos. Expectativa ou esperança de vida corresponde à quantidade de anos em média que uma determinada população vive. Esse item é um importante indicador social que serve para avaliar a qualidade de vida da população de um determinado lugar. Apesar do aumento dos índices desse indicador social, o país ainda se encontra abaixo da realidade de muitos países desenvolvidos. O percentual médio do Brasil no quesito esperança de vida não reflete totalmente a realidade. Muitas particularidades regionais são camufladas. Desse modo, temos diversos percentuais de expectativa de vida que oscilam de acordo com cada estado. Então, dependendo do estado, a gente tem uma expectativa de vida diferente. Por que que isso acontece? Aqui nós temos as idades médias, tá? De acordo com cada estado. Por exemplo, Minas Gerais, ele está com a idade média de 77,7 anos. Santa Catarina está com a melhor expectativa de vida, com 79,7 anos. Maranhão está com a expectativa menor, de 71,1 anos. E assim a gente pode avaliar também os outros estados. Por exemplo, Distrito Federal está com 78,4 e São Paulo com 78 anos. Essa expectativa de vida, ela varia de acordo com cada estado. E por que você acha que isso está acontecendo? Minas Gerais é o 6º no ranking dos estados, acima da média nacional, com expectativa de vida de 77,7 anos. Em 2017, também em 6º, era de 77,5 anos, empatando com o Paraná. Santa Catarina foi o estado com maior expectativa de vida, com 79,7 anos. E Maranhão com a menor, 71,1 anos. Esses dados refletem o quê? A desigualdade existente entre as áreas mais desenvolvidas econômica e industrialmente e as menos desenvolvidas. Todos esses dados que nós estamos conversando aqui foi tirado de um artigo chamado Expectativa de Vida dos Brasileiros, do Brasil Escola, tá? Então você tem como acessar esses dados. É importante que você saiba que existem essas diferenças, né? Cada região luta para combater a desigualdade social, as questões ligadas à saúde, as questões ligadas ao desenvolvimento econômico de cada região. Na matemática, a gente pode usar esses números, esses valores, de várias formas, né? Nós estamos estudando no decorrer desse semestre, desse ano praticamente, nós estudamos um pouco dos conjuntos dos números inteiros, dos números naturais, vimos sobre potenciação, sobre raiz quadrada, nós estudamos vários conteúdos. Então, tudo isso envolve questões dos números. Nós vimos como pode ser utilizados os números positivos, os números negativos, né? Os números inteiros. E hoje nós vamos trabalhar um pouco de cada uma dessas teorias que nós estudamos. Nós vamos fazer uma revisão, tá ok? Já que nós vamos fazer uma revisão, nós vamos fazer várias atividades, tá? Uma dessas atividades, ela fala o seguinte: vamos calcular o valor da expressão. Eu convido a você pegar um lápis, uma borracha, um papel e fazer junto comigo. Vamos testar como que está o seu conhecimento sobre aquilo que nós aprendemos? Pega aí, eu te espero.
Menos 4 é uma expressão menos 4 mais 5 menos colchete 3 menos parêntese menos 7 mais 9. Aí fecha parêntese, colchete, chaves. Como que você começa a fazer essa expressão? Vou fazer com você no quadro. Aqui eu só transcrevi a expressão. Você nota que tem parêntese, tem colchete, tem chave. Como que você começa a resolver esse tipo de expressão? Sempre você vai começar de dentro do parêntese para fora. Então, eu vou repetir o que está do lado de fora. Então, vai ficar menos 4 mais... Aí você vai só copiar. 5 menos colchete 3 menos... Agora pensa comigo, o que está dentro do parêntese? Menos 7 mais 9. É uma soma com números de sinais diferentes. Quando você tem uma soma de números de sinais diferentes, você vai fazer o quê? Você vai subtrair e conservar o sinal do maior em módulo. Então, você vai fazer 9 menos 7, 2. Qual que é o sinal do 9? Positivo. Então, vai ficar o quê? Mais 2. Então, 9 menos 7, mais 2. Só que tem um menos do lado de fora. O menos do lado de fora significa o quê? O oposto de. Então, o oposto de mais 2 será o quê? Menos 2. Então, aqui, esse menos 2 representa essa operação. Agora, falta o quê? Colchete, chaves, igual. Pronto. Agora, eu vou repetir novamente até chegar aqui no colchete. Então, vai ficar menos 4 mais 5 menos. Agora, eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Com o oposto, né? O oposto de mais 1 vai ficar o quê? Menos 1. Fecha, ficou assim. Agora, eu tenho menos 4 mais 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Mais 4 com menos 4, eles são opostos. Então, vai dar igual a quanto? Igual a 0. Tá ok? Então, essa é a primeira expressão que nós resolvemos. Vamos para fazer mais uma? Eu tenho o seguinte. 2 elevado à quarta dividido por 4 mais 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 100. Eu vou transcrever essa expressão para o quadro para a gente resolver junto. Aqui, você tem o seguinte, 2 elevado à quarta dividido por 4. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse 4 e transformar ele em uma potência. Então, eu vou ter 2 elevado à quarta dividido por 4. Eu posso transformar ele na seguinte potência, 2 elevado à segunda potência, mais 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 100 vai ser igual a quê? Esses dois aqui, nós temos o seguinte, uma divisão de potências de mesma base. Quem que é a base? O 2. Quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu vou fazer o seguinte, conservar a base e subtrair os expoentes. Então, qual é a base? 2. Então, eu vou fazer 4 menos 2, 2, mais 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 100. Beleza, então agora eu vou resolver as potências e já vou resolver a raiz quadrada. 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, vezes raiz quadrada de 100. Qual o número que ele vezes ele mesmo dá igual a 100? 10. Então, isso vai ser igual a 4 mais, quando você tem uma soma e uma multiplicação, você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 9 vezes 10, 90. Então, nós vamos ter 4 mais 90, 94. Então, essa é a resolução da segunda expressão. Vamos caminhar mais um pouco. Agora, nós temos uma situação problema. Ela fala o seguinte... O preço pago por uma corrida de táxi em determinado município inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Nesse município, a bandeirada custa R$ 5,00 e cada quilômetro rodado custa R$ 2,30.
Sabendo que a distância percorrida pelo táxi foi de 14 quilômetros, qual foi o preço a pagar por esta corrida? Como que você começaria a fazer isso daqui? Qual seria o seu raciocínio? Eu sei que cada quilômetro rodado custa R$ 2,30 e essa corrida foi um total de 14 quilômetros, então eu vou começar por aí. Então eu vou fazer 14 quilômetros vezes R$ 2,30. Para fazer essa multiplicação, deixa eu chegar esse 14 para cá. Para fazer essa multiplicação, eu vou tirar essa vírgula aqui, tá bom? Por enquanto. Então, eu vou fazer 0 vezes 4, eu sei que é 0. Aí, eu já vou passar para o próximo. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, que foi 4. Então, aqui agora, você vai fazer a multiplicação do 2. O 2 está onde? Nas centenas. Então, você tem unidade, dezena, centena. Você vai começar aqui de baixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. E eu vou completar aqui com 0. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E vou somar. Então, eu tenho 0, 2, 4 com 8. 4 com 8, 12, vai 1. 3. Só que existia uma vírgula aqui, não existia? Então, eu vou contar duas casas. 1, 2. Então, deu R$ 32,20. Esse é o valor pela corrida. Só que nessa situação, você tem também um número. Qual que era o número? R$ 5,00, que era a bandeirada. Então, você vai somar, além desse valor, você vai somar R$ 5,00, que é o valor da bandeirada. Então, vai ficar quanto? Vírgula debaixo de vírgula, então vai ficar R$ 37,20. Esse é o valor que a pessoa vai pagar pela corrida, tá bom? Outra situação, você tem o seguinte anúncio. O valor à vista é R$ 358,80. Ou você tem a seguinte opção, 6 vezes de R$ 59,80 sem juros, ou 16 vezes R$ 32,50. A questão pede o seguinte, qual é o preço do fogão em 6 vezes? Para fazer essa conta, você vai resolver o seguinte, R$ 59,80 vezes 6. Então, você vai fazer 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 9, 54, com 4, 58, vão 5. 6 vezes 5, 30, com o 5 que foi 35. Então, eu tenho 1, 2, 358,80. Então, esse seria o valor em 6 vezes. Letra A. Letra B. Qual o preço do fogão em 16 vezes? Então, você tem a seguinte conta, R$ 32,50 vezes 16. Então, você vai fazer como se não tivesse vírgula aqui, tá? Por enquanto. Então, vai fazer 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Fica 0, vão 3. 6 vezes 2, 12, com o 3 que foi, 15, vai 1. 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18, com 1 que foi, 19. Então, o próximo, o 1. O 1 está na casa das dezenas, então eu vou começar aqui debaixo da casa das dezenas, vou completar com 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Vou somar. 0, 0. 5 e 5, 10, vai 1. 1 com 9, 10. 10 com 2, 12, vai 1. 1 com 1, 2. 2 com 3, 5. A vírgula estava aqui. Então, eu vou contar duas casas. 1, 2. Então, deu quanto? R$ 520. Então, essa daqui é a resposta para a letra B.
E essa aqui é a resposta da letra A. Beleza. Continua. Qual é a diferença entre os preços pagos em 16 vezes e em 6 vezes? Então, você vai fazer essa subtração. Você vai pegar 520 menos 358,80. E vai subtrair. Qual que é essa diferença? Então, aqui você vai começar 0 menos 0, 0. 0 menos 8, não tem. Você vai pegar emprestado. A casa do lado também não tem. Então, você vai pegar o próximo. Então, o próximo aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 e vai emprestar 10, tá? Porque você está tirando uma dezena. Então, por isso é que está passando 10. Vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. Abaixa a vírgula. 1 menos 5 também não dá, pega emprestado. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar quanto? 11. 11 menos 5, 6. Aí aqui ficou 4 menos 3, 1. A vírgula já está no lugar, R$ 161,20. Essa é a diferença. Situação problema também. Um tanque de combustível de um automóvel comporta 75 litros. A figura abaixo mostra quantos litros restam nele. Quantos litros há nesse tanque? Então, agora... Então, você tem 75 litros. Você vai observar que na figura o pino está marcando quanto? 3/4. Então, você tem 3/4 de quanto? 3/4 de 75. 75 litros. Quando você tem aqui escrito 3/4 de 75, você vai resolver da seguinte forma. Aonde está o D, você vai colocar um sinal de vezes. Então, você vai fazer 3/4 de 75. Então, você vai resolver 3/4 vezes 75. Para resolver isso, eu vou fazer 3 vezes 75. Resultado, eu vou dividir por 4. Então, 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21 com 1, 22. Então, deu 225. Então, nós fizemos 3 vezes 75, 225. Eu vou pegar esses 225 e vou dividir por 4. Então, 225 dividido por 4. Então, eu tenho 2, não dá para 4. Vou pegar a próxima casa. 22. 22 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 22, faltam 2. Abaixa quem agora? O 5. 25 dividido por 4 dá quanto? 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 25, resta 1. Eu quero continuar a nossa conta. Como é que eu estou falando com unidade? Eu vou transformar, e 1 é menor que 4, eu vou transformar isso aqui agora em décimos. Então, eu vou ter 10 dividido por 4 dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Como eu já coloquei vírgula, eu vou transformar agora em centésimos. 20 centésimos dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, deu quanto? 56,25. O que representa esse número? 56,25. Vamos voltar na questão. O tanque de combustível de um automóvel comporta 75 litros. A figura mostra quantos litros restam nesse tanque. Então, nós temos que representar o quê? 3/4 do tanque. 3/4 do tanque, nós vimos que deu quanto? 56,25. Então, quantos litros restam? 56,25 litros. Tá ok? Agora, nós temos o seguinte. Coloque em ordem crescente os seguintes números. Então, nós vamos, para colocar em ordem crescente, primeira coisa, fazer a reta.
Então, eu tenho aqui, vou transcrever os números aqui só para ficar mais fácil. 0,61, 1,3, 1,45, 0,2, 3,0 e 0,99. Então, nós podemos observar aqui que o maior número que nós temos é quanto? 3. E o menor número é quanto? 0,2. Então, eu vou fazer 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Agora eu vou marcar. 0,2 está próximo de quem? Aqui é só valores estimados, tá? São uma aproximação. Então, eu não vou preocupar com a divisão certinha da minha reta. Eu vou ver aonde que está aproximadamente. Então, 0,2, eu vou fazer esse. 0,2 está aqui a metade, 0,5. A metade entre 0 e 1, 0,5. 0,2 estaria aproximadamente aqui. 0,2, bem próximo de 0. Então, esse eu fiz. 3 está um número inteiro. Aqui. Pronto. 0,99 é quase 1. Então, é bem próximo de 1. 0,99. Pronto. 1,45. 1,45 está próximo de onde? A metade entre 1 e 2, 1,5. Então, 0,45 seria bem próximo de 1,5. Então, seria 1,45. Tá aqui. 1,3. Do ladinho. Vou pôr 1,3. 0,61. 0,61 é depois da metade de meio. Então, eu tá entre 0 e 1. 0,6. Então, nós temos 0,61, tá? Bem próximo de 0,5. Tá entendido? Então, essa é a nossa reta com a representação desses números decimais. Qual que é a ordem crescente? 0,2, depois é menor que 0,61, que é menor que 0,99, que é menor que 1,3, que é menor que 1,45, que é menor que 3. Então, do menor para o maior, tá? Em ordem crescente. E aqui está a representação na reta numérica. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos assim uma revisão de vários dos conceitos que nós estudamos no decorrer desses 8 meses. Foi muito positivo para mim, porque eu estava acostumada a um ritmo bem diferente do que nós estamos vivenciando. Sei que para você também foi diferente, mas espero que tenha sido positivo, no sentido que você tenha aprendido junto comigo, tá? Valeu! Espero que você tenha gostado, porque eu gostei muito. No mais, quem sabe até a próxima. Um grande abraço e não esquece que ainda tem atividade lá no portal.